seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Spijark, professora e designer do time de artesãos. Na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça a partir da técnica do crochê, nível intermediário, ou seja, requer um pouquinho mais de habilidade com a técnica para que você possa executá-la. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio náutico poly na cor 28-29, agulha para crochê número 6 mm, marcador de pontos, tesoura e fita métrica. A peça ensinada é tamanho adulto. Você pode substituir o fio náutico poly por fio náutico 5 mm. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar o chapéu, é necessário queimar a pontinha para evitar que o fio desfie. Então, eu passo a pontinha aqui na chama do isqueiro, pronto. E a partir de agora que eu vou dar início à primeira carreira. Como base para a primeira carreira, eu vou fazer o anel mágico. Então, eu faço um X, passando por 2 dedos, retiro com cuidado, insiro a agulha, puxo e para dentro do anel mágico, eu vou tecer 6 pontos baixos. O primeiro eu vou fazer com 2 correntes e o restante eu vou tecer pontos baixos. Essas 2 correntinhas já contam como sendo o primeiro ponto baixo. Então, aqui eu tenho 2 pontos, vou fazer o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Feito 6 pontinhos, eu puxo e ajusto o anel mágico. E agora eu vou marcar com o auxílio de um marcador alfinete o último ponto. Aqui nós temos a primeira carreira composta por 6 pontos baixos. Nós vamos trabalhar no formato de um espiral. Então, eu não vou encerrar com ponto baixíssimo. Eu vou inserir pegando na segunda correntinha e vou fazer o total de 12 pontos ao longo dessa primeira carreira. Então, eu insiro pegando aqui na segunda corrente e faço 1 e 2 pontinhos para dentro do mesmo ponto de base. Para o ponto seguinte, eu vou fazer o terceiro e o quarto ponto. Para o ponto ao lado, o quinto e o sexto. Então, observe que eu estou tecendo 2 pontinhos para cada ponto de base. Faço o sétimo e o oitavo. Para o próximo, o nono e o décimo. Removo o meu marcador do último pontinho de base e vou fazer aqui o pontinho número 11 e 12. Finalizados os 12 pontos altos, agora eu insiro o marcador pegando no pontinho número 12. Vamos para a terceira carreira. Bom, para a primeira nós temos 6 pontos baixos, para a segunda nós temos 12 pontos baixos e para a terceira carreira eu vou acrescentar mais 6 pontos, então eu vou ter 18. Eu vou tecer da seguinte forma, vou fazer aqui um ponto baixo para o primeiro ponto e para o segundo ponto baixo de base eu vou fazer 2 pontos. Para o ponto ao lado eu faço apenas um ponto. E para o ponto seguinte, eu faço 2 pontos. Então, nós vamos tecer 1, 2, 1, 2. Ao longo dessa carreira, nós vamos ter o total de 18 pontos baixos e vamos finalizar o pontinho número 17 e 18 aqui neste último ponto, sendo o número 12. Então, eu vou dar sequência até completar a terceira carreira. Feito aqui o pontinho número 16, eu removo para finalizar tecendo o pontinho 17 e 18. Pronto! Finalizada a terceira carreira, eu vou marcar o pontinho 18, porque ele é meu último ponto desta carreira. E agora eu vou acrescentar mais 6 pontinhos. 18 mais 6 igual a 24. E como é que eu vou distribuir esses 6 pontinhos ao longo dessa terceira carreira? Eu vou inserir no primeiro ponto e vou fazer apenas um ponto baixo. Para o pontinho ao lado, vou fazer um ponto baixo. E para o ponto seguinte, eu vou fazer 2, 1 e 2. Então, nós vamos alternar 1, 1, 2, 1, 1, 2. Novamente,
Para o ponto ao lado, um pontinho baixo, para o ponto seguinte, um pontinho baixo e para o ponto ao lado, eu vou tecer 2, 1 e 2. Ao longo da quarta carreira, nós teremos o total de 24 pontos, lembrando que os dois últimos pontinhos nós vamos finalizar aqui pegando no ponto 18 da carreira anterior. Para a quinta carreira, nós vamos tecer o total de 30 pontos. Então, antes nós tínhamos 24, acrescentando 6 pontinhos é igual a 30. E de que forma eu vou tecer esses 30 pontos? Vejam que a cada carreira eu teço sempre um pontinho sozinho a mais e depois eu faço 2 juntos. Então, para a quinta carreira, para o primeiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto sozinho. Para o próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. E para o ponto seguinte, eu vou fazer um ponto sozinho. Vejam que nós temos 3 pontinhos sozinhos, ou seja, um ponto para cada pontinho de base. Feito 3, aí para o próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2 dentro do mesmo ponto de base. Para a sexta carreira, nós vamos ter o total de 36 pontos. Então, eu vou tecer 4 pontinhos baixos sozinhos, 1, 2, 3 e 4. Finalizado o conjunto de 4 pontinhos sozinhos, eu vou fazer 2 pontos dentro de um ponto, 1 e 2. Nós vamos tecer dessa forma até completar 36 pontos baixos. Finalizada a sexta carreira com 36 pontos, agora vamos para a sétima, acrescentando mais 6 pontinhos, vamos ter o total de 42 pontos. E nós vamos distribuir 5 pontos sozinhos e depois 2 pontos dentro de um ponto. Então, vamos lá. Faço o primeiro sozinho, o segundo sozinho, o terceiro sozinho, o quarto sozinho e o quinto sozinho. Uma sequência de 5 pontos baixos para cada ponto de base. Ao chegar no próximo pontinho, aí eu faço 2 pontos dentro de um ponto. Então, nós vamos seguir essa sequência até completar o total de 42 pontos baixos para a sétima carreira. Agora, vamos para a oitava carreira. Se na sétima carreira nós tínhamos o total de 42 pontos, agora para a oitava, acrescentando mais 6, nós vamos ter o total de 48. E eu vou distribuir da seguinte forma, 6 pontinhos sozinhos e depois 2 pontos dentro de um ponto. Vou começar o primeiro tecendo um ponto sozinho, para o segundo um ponto sozinho, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto ponto. Pronto, feita a sequência de 6 pontos sozinhos, agora eu faço 2 pontos dentro de um único ponto, 1 e 2. E vou tecer dessa forma até concluir o total de 48 pontos baixos para a oitava carreira. Agora vamos para a nona carreira. Para a nona carreira, nós vamos ter uma exceção. Nós não vamos mais trabalhar múltiplos de 6. Nós vamos tecer 15 pontos baixos e depois, para o 16º ponto de base, nós faremos um aumento. Então, eu vou dar início tecendo 15 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Feito os 15 pontos baixos, agora eu teço o pontinho de aumento. Então, 1 e 2, ou seja, 2 pontos baixos para o ponto seguinte. Feito o aumento, eu volto a tecer 15 pontos baixos, sendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Feitos os 15 pontos baixos, novamente para o próximo pontinho eu teço aqui o aumento. E agora eu volto tecendo mais 15 pontos baixos. Finalizados os 15 pontos baixos, agora eu removo o marcador e faço aqui 2 pontinhos. 1 e 2. E volto com o marcador para o segundo ponto, o segundo e último ponto. E para a nona carreira, nós teremos aí o total de 51 pontos. Finalizado o topo da cabeça, nós vamos ter aí aproximadamente 17 centímetros. É necessário que você atinja uma medida aproximada, pode passar um pouquinho para 17,5 ou até 18. Então, aqui
tecendo o total de 9 carreiras conforme ensinado, você vai ter, em média, 17 centímetros, que pode variar também com a tensão do seu ponto. Agora, nós vamos tecer a lateral do chapéu. E para isso, nós não vamos mais fazer os aumentos, ou seja, 2 pontinhos dentro de um ponto. Nós vamos manter sempre 51 pontos baixos para cada carreira. Nós vamos tecer o total de 8 carreiras dessa forma, e você vai observar que ele vai fechar como se fosse um cachepô. Então agora eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto, e sempre vou transferir esse marcador para o último ponto. Lembrando que nós temos o total de 51 pontos. Finalizada a lateral, nós temos aqui a última carreira sendo a 17ª carreira. E para que você tenha uma noção da altura da lateral, ela mede aproximadamente 7,5 centímetros ou até 8 centímetros. Agora vamos para a 18ª carreira. Nós vamos tecer o total de 16 pontos e um aumento. Alternando 16 pontos e um aumento, ao invés de nós termos 51 como base, vamos ter aí 54 pontos. Então, eu vou tecer 16 pontos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base, e depois eu faço um aumento com 2 pontos baixos para o pontinho de base. Feito os 16 pontos baixos, agora para o próximo ponto de base eu vou fazer o aumento. Então, 1 e 2, e volto tecendo mais 16 pontos baixos. Feitos 16 pontos baixos, novamente teço o aumento 1 e 2, e sigo tecendo mais 16 pontos baixos. Para concluir a carreira número 18, removo o marcador e teço aqui um aumento 1 e 2. Bom, transfiro o marcador para o último pontinho e agora vamos para a carreira número 19. Para a carreira número 19, nós vamos alternar 8 pontos e um aumento. Então, eu vou tecer 8 pontinhos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Feitos 8 pontos, agora eu teço o aumento para o próximo ponto de base, 1 e 2. Então, eu vou alternar 8 pontinhos e um aumento. Concluída a carreira número 19, alternando 8 pontos e um aumento, nós vamos ter o total de 60 pontos. Agora, para a carreira número 20, nós vamos alternar 5 pontos e um aumento, resultando em 70 pontos. Então, eu começo tecendo os 5 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizados os 5 pontinhos baixos, agora eu vou inserir no próximo ponto e vou fazer um aumento. Então, eu vou alternar 5 pontos baixos e um aumento. Finalizada a carreira número 20 com 70 pontos, para a carreira número 21, nós vamos manter 70 pontos. Então, vamos tecer um ponto baixo para cada pontinho de base sem fazer aumentos. Finalizada a carreira número 21, agora vamos para a 22. Nós vamos tecer 6 pontos e um aumento, resultando em 80 pontos. Observe que ele já está começando a abrir, então nós estamos tecendo a aba do chapéu. Então, para a carreira número 22, eu vou fazer 6 pontinhos, sendo um ponto para cada pontinho de base. Feitos 6 pontinhos, eu faço um aumento. Então, 1 e 2. E eu vou repetir esse padrão até completar toda a carreira, resultando em 80 pontos. Finalizada a carreira número 22 com 80 pontos, para a carreira número 23, nós vamos manter a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos, mantendo 80 pontos. Finalizada a carreira número 23, agora vamos para a carreira de acabamento. E aqui fica a critério seu. Eu optei por tecer uma carreira de ponto caranguejo, mantendo 80 pontos, mas você pode finalizar tecendo, por exemplo, uma carreira de ponto baixo ou até mesmo do ponto rendinha, em que você alterna um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo e uma corrente, sem pular pontos de base.
Para fazer o ponto caranguejo, eu terminei aqui fazendo o último pontinho, que é o 80. Eu vou inserir pegando no próximo ponto, vou fazer ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e vou inserir a agulha voltando para trás e vou fazer ponto baixo. O ponto caranguejo nada mais é que o pontinho baixo voltando para trás. Finalizado todo o contorno com ponto caranguejo, agora, para concluir, eu vou inserir pegando na segunda correntinha, vou puxar tudo dessa forma, vou vir com a tesoura, vou cortar um fiozinho aí medindo aproximadamente de 7 a 10 centímetros e vou finalizar arrematando. Bom, este fiozinho do arremate, agora eu vou esconder por entre os pontos, utilizando uma agulha de espessura menor. Então, para facilitar a passagem do fio por entre os pontos do lado avesso, estou utilizando aqui uma agulha de número 3, mas você pode utilizar aí a agulha que você tiver. Bom, lembrando que para tecer eu utilizei a agulha número 6. Então, agora eu vou passar a agulha dessa forma por entre os pontos de maneira aleatória e vou puxar. Quanto mais você esconder os fios para o lado avesso por entre os pontos, menor é a chance dele escapar. E agora, como forma de finalização, eu vou cortar aqui o excesso de fio que sobrou. Vejam só que aqui nós temos uma pontinha. Eu venho com o isqueiro, queimo e venho com este pontinho e passo por cima. Pronto, o fiozinho não escapa mais e nem solta. E esse mesmo acabamento que você acabou de fazer, você vai repetir aqui, ó, para o centro, ou seja, para o ponto de partida do seu chapéu. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que você tenha gostado, deixe aqui nos comentários o que achou. E assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!